Olá, eu sou o Radorujo, eu sou por trás do RPG aqui com Daggerheart para continuar minha minissérie indireta, que demora muito tempo entre um vídeo e outro, falando mal sobre RPGs. Acabei de lançar há pouco tempo um vídeo do Vampiro à Máscara, onde eu falo todos os pontos negativos do sistema Storyteller. É meio que uma continuação de um vídeo que eu fiz muito tempo atrás, que eu já refiz, falando mal do D&D. E agora chegou a vez dele, depois de tanto tempo, Daggerheart. Está na hora de eu falar mal desse RPG, que por muito tempo se tornou uma fixação minha. A fixação deu uma diminuída, mas hoje eu narrei uma campanha e me deu vontade, finalmente, de falar os pontos negativos disso. Para começar, eu narro RPG pelo Discord, então por call no Discord, porque eu não tenho como trazer as pessoas para jogar aqui em casa. É um dos motivos pelo qual eu ainda não joguei Mouse Hitter. Mouse Hitter é um jogo muito de pecinhas, e o Daggerheart também é. Por exemplo, a da rolagem de dados e tal, mas o principal são as cartas, né? Daggerheart, os personagens, eles têm muitas habilidades, muitos itens nem tanto, mas as habilidades mesmo. Ele tem muitas habilidades, cada habilidade é uma carta. E na rolagem de dados você tem a mecânica da esperança e do medo. Eu consegui sintetizar isso para o sistema de dados, para um bot de dados. Não uso o bot do Daggerheart, né? Que tem um bot feito por fãs. Eu prefiro usar os bots normais, eu já me acostumei. Mas o primeiro ponto negativo que eu tenho que dizer do Daggerheart, que é o maior ponto negativo dele, é que ele é bem difícil de você adaptar para narrar online, justamente por ele ser um RPG muito físico, né? De você ter as cartas, de você rolar os dados e de você mexer naquele monte de papel. Ele é um RPG muito mais narrativo e, nesse ponto, muito melhor que o D&D na parte de narração. Na parte de narrar ele, na parte de interpretar os personagens, ele dá muitos materiais pro jogador interpretar o personagem dele e pro mestre interpretar os inimigos, os NPCs e o cenário. Nisso, o Daggerheart tem um ponto muito positivo. A mecânica de funcionamento dos pontos de esperança e medo, eu uso essas pecinhas aqui para representar, funcionam muito bem. Mas um ponto muito negativo, principal, o maior ponto negativo, basicamente esse vídeo é sobre isso, é que passar tudo isso por uma call de Discord, sem usar um VTT, porque eu não gosto de usar VTT de forma nenhuma, eu uso isso daqui, ó, pra narrar RPG, né? Ali fica as imagens que eu quero mostrar, aqui embaixo minha rolagem de dados, porque eu uso a câmera do celular pra gravar aqui, né? Agora eu tô com ele desconectado, e basicamente eu vou jogando, né? O Bosque Sombrio, aí eu tenho esse aqui que é o de gelo, e essa que eu tava narrando hoje, que é a Última Caravana, que é um Age of Umbra que eu tô narrando, que tá bem bacana, mas o primeiro ponto negativo é esse, cara. Daggerheart é difícil de adaptar pro digital. Ele não foi pensado pra isso, ele foi pensado pra todo mundo em volta de uma mesa. É o mesmo problema que eu tenho com Mouse Hitter. Segundo ponto negativo do Daggerheart. Eu gosto muito de você, Daggerheart, mas, cara, como é difícil explicar você por novos jogadores, velho. Putz grila. Assim, ele é parecido com outros RPGs até certo ponto. Então fica aquele negócio de você tá falando português pra alguém que fala espanhol, sabe? Você tem termos que são muito parecidos, por exemplo, experiência, mas o Daggerheart não usa ponto de experiência pra você passar de level. A experiência do Daggerheart é mais parecida com a perícia do D&D. Então, você tem aquele negócio de é a mesma palavra, mas o uso, o significado é outro. No D&D, por exemplo, você tem destreza. O Daggerheart você tem agilidade e acuidade. Eu odiei essa tradução. Tinha que ser agilidade e finesse. O que faz muito sentido, tanto que é um defeito meu que eu botei no D&D, que ele usa destreza pra tudo. Tanto pra correr quanto pra mexer os braços. Tinha que ser 2 atributos. O Daggerheart se separou. Agilidade envolve correr, saltar e se equilibrar. E acuidade, que deveria ser finesse, mas a tradução do português pôs acuidade, virou manobrar, se esconder e consertar. Mexer com as mãos, principalmente, né? Manobrar cavalos, etc. Se esconder, né? Seria furtividade. E consertar coisas, mexer com ferramentas, etc. Isso ficou em finesse, que envolve mais as mãos, e agilidade ficou que envolve os pés. Isso ficou muito bom. Mas gera, em inglês é misunderstood, né? Desentendimentos em português. Igual deu exemplo de experiência, né? Que a experiência é mais parecida com a perícia, mas não necessariamente é, porque você gasta ponto de esperança para usar a sua experiência. E
no D&D. O D&D ele é um RPG baseado em teste de perícia. O Daggerheart é um RPG baseado em teste de atributo. Você testa o seu atributo. O Mouse Hitter também testa de atributo, mas o Mouse Hitter ele é mais estilo old school. Você rola abaixo do seu próprio atributo. O Daggerheart, o mestre tem que estipular uma dificuldade e ele pode ou não dizer essa dificuldade. Depende da situação. Eu normalmente não digo a dificuldade. Eu determino ela, mas eu não falo pros jogadores porque eles não sabem o quão difícil é. Eles vão tentar, basicamente. Mas depende da situação. Tem situações que é até legal falar a dificuldade pra dar aquele, sabe, aquela pressão. E tudo isso tá na parte de mestragem do sistema, isso tá bem explicado lá. Mas esse é outro problema, é o desentendimento. Ele é parecido com outros RPGs, mas não parecido o suficiente pra você conseguir cambiar explicações, né? Ele é um sistema dele, ele é o Daggerheart, ele não é inspirado em D&D, inspirado em outros, não, ele é um sistema dele. Ele é inspirado em mesas de RPG que eram transmitidas, né? E era jogada por atores, por isso que tem muita mecânica que incentiva a interpretação, né? A narração e a interpretação dos jogadores. Tanto que na sessão de hoje eu deixei muito do jogador descrever o cenário, ao invés de eu descrever um pouco do cenário. Mas, por exemplo, o jogador queria dar uma olhada em volta, eu pedi um teste. Ele teve um sucesso com esperança. Eu falei, o que é que você encontrou de bom nesse ambiente? E ele narrou o ambiente e o que ele tinha encontrado de bom. E super foda, porque isso tá nas regras do jogo, ensinando o mestre a fazer esse tipo de coisa. Tá lá. Uma das usos dos pontos de medo, tem aqui no meu escudo de mestre, exemplos de ações de mestre, né? Você gasta pontos de medo pra fazer as ações de mestre. Eu chamo de ações de mestre, eu esqueci como a tradução ficou. Eu tô mal acostumado com o meu escudo. Que é perguntar e criar com a resposta, que é o que eu faço nesse momento. Eu pergunto pro jogador e eu crio em cima da resposta dele, usando pontos de medo pra isso. E isso é algo que funciona muito bem, mas tem esse problema. Resumindo, primeiro ponto negativo é por ele ser um RPG que precisa muito de mesa e das pessoas perto, por causa do sistema de cartas dele e por causa do... Cara, isso é outro ponto que eu vou colocar já já. A ficha dele, ele fica meio ruim de você narrar pelo Discord. O segundo ponto negativo é que ele é único, mas ele usa muitos termos que outros RPGs usam, mas com finalidades diferentes, o que gera um desentendimento. Eu tô falando português com alguém que fala espanhol. Os idiomas são muito próximos, mas bem diferentes. O terceiro ponto é algo mais conectado ao primeiro ponto, eu deveria ter colocado eles juntos, mas o negócio deles fazerem uma ficha para cada classe, até certo ponto é interessante. Mas, ao mesmo tempo, você... é mais complicado, é mais material para lidar. Eu achei na internet uma ficha genérica que serve pra qualquer classe. E mesmo ela não é perfeita, porque o espaço para escrever a habilidade de esperança é muito baixa. Eu tive que criar a minha ficha, no fim das contas, que é muito boa. Só que mesmo ela também não é perfeita, porque a ficha do Daggerheart tem alguns elementos que incomodam. Vamos entrar na parte do sistema, cara. Mecânicas do jogo que incomodam. Bom, vou usar essa tela aqui, por mais que eu fique na frente de algumas partes da ficha, ela vai ser melhor pra explicar as coisas. Deixa eu até dar um zoomzinho a mais aqui. Eu vou ficar por cima de algumas coisas, mas já vou arrumar isso. Vou arrumar aqui mesmo, deixa a edição pra depois, tirar um pouquinho do zoom e pronto. A ficha de Daggerheart que tá aqui atrás de mim, essa é a do bardo, mas ela na verdade são todas as fichas juntas. A parte de trás da ficha do bardo, a ficha do druida, as transformações do druida, mais transformações do druida, a parte de trás da ficha do druida, a ficha do feiticeiro. Cara, isso é muito material, isso acaba gerando uma poluição no jogo. Você tem aqui, por exemplo, eu vou usar isso aqui como um mostrador, eu acho que fica no vídeo. Ali a classe e os dois domínios da classe. Que poderia estar, por exemplo, aqui tem subclasse, poderia ser classe e subclasse, e do lado um espaço para você escrever os domínios, né? Tipo, onde está o gênero aqui, botar domínios da classe. Pronto, acabou. Aí você tem espaço, joga o nome herança para lá e você ganha mais espaço para colocar outras informações. Até aí tudo bem. A ficha, ela me incomoda um pouco, o design dela não é tão bom assim, eu não acho tão legal o design da ficha. Tá vendo que o espaço de habilidade de esperança é esse aqui? Então, na ficha que eu tenho, que eu achei na internet, o espaço para escrever a habilidade de esperança é muito pequeno, né? É uma linha. É bem ruim. Eu acabei fazendo a minha ficha, depois eu mostro ela e tal. Bem ruim. O sistema de dinheiro do Daggerheart, ele é por punhados, bolsas e baú. Ele é mal aprofundado, ele é propositalmente arcade demais, sabe? Muito simples. Ele não quer que você
gaste muito tempo gerenciando seu inventário, gerenciando as coisas. Eu tive que fazer aqui uma lista de compras maior, né? Uma loja maior no meu escudo. E mesmo assim, eu tive que fazer um balanceamento das compras e trabalhar em punhados e bolsas é legal, mas eu acho que a escala lá no beta era moedas, punhadas, bolsas e baús. Eles tiraram a parte de moedas, o que eu achei errado. Deveria ter tirado o baú, deixado moedas, punhados e bolsas. Imagina um personagem que carrega um baú que tem 500 moedas, de 1000 moedas, 10 bolsas, cada bolsa com 100 moedas cada, 10 punhados, cada punhado com 10 moedas cada, e ainda mais 10 moedas sorta, né? Que é como é o cálculo, basicamente. Eu achei que o volume e a massa de todo esse dinheiro deveria atrapalhar pra caramba. Lógico que narrativamente você vai aplicar efeitos negativos e coisas envolvendo isso, mas o jogo não incentiva esse tipo de coisa. O jogo, ele explica, mas isso é meio como uma regra opcional. Eu teria que aprofundar e reler pra tentar achar alguma parte, mas eu acho que vai ser difícil achar alguma coisa que envolve regras de quantidade de dinheiro, porque o jogo ele não foca muito em gerenciamento, né? Você tem sua arma principal e uma arma secundária. No caso, a arma secundária pode ser um escudo. Se a arma principal for de 2 mãos, ela ocupa esses 2 espaços, né? Aí na hora de criar o personagem, você pode escolher uma arma principal, uma secundária ou uma arma de 2 mãos. Você escolhe. E atacar com 2 armas nesse jogo não existe, sabe? Não existe atacar com 2 armas. Você ataca com a sua arma principal e você pode utilizar a habilidade da arma secundária que, por exemplo, a adaga tem a adaga curta, que é como arma secundária. E a habilidade da adaga curta é te dar mais 2 no dano da sua adaga, da sua arma principal. É isso. Você não tá atacando com 2 adagas, você tá atacando com uma e usando a outra que vai te dar um bônus de mais 2 no dano. Não tem uma dinâmica pra atacar com 2 armas, sabe? Não foi feito pra isso. Então, esses vários detalhezinhos, nitpicking do sistema é o que eu tô querendo abordar aqui, mas eu quero realmente aprofundar na parte aqui desse sistema, que é mais difícil de explicar para um jogador, que toda sessão eu tenho que reexplicar para os meus jogadores, e que às vezes até eu mesmo tenho que ficar lembrando, tem que fazer isso. Que é, pros monstros é mais fácil, mas pros jogadores dá mais trabalho. Armadura, limiares de dano, os pontos de vida e de fadiga, né, que eu ainda chamo de pontos de estresse às vezes, porque no inglês é estresse, e era pra ser estresse, mas a tradução traduziu como fadiga, enfim. Vamos lá. A sua armadura, que é essa daqui, ó, armadura ativa, que fica lá embaixo na ficha, tem o nome, o limiar que ela te dá e os pontos de armadura base que ela te dá. Os pontos de armadura base você vai anotar nesse escudo aqui. Isso vai definir quantos desses escudinhos menores você pode marcar sempre que você tomar um dano para reduzir esse dano. Lembrando, você pode marcar um escudo para reduzir um de dano por vez, exceto a classe Bastião, que ele tem uma passiva que permite marcar quantos 2 escudos. Porque tem uma habilidade chamada Sou Seu Escudo que você pode marcar quantos quiser. Mas ele tem passivamente poder marcar mais de um. Aí você marca os limiares da base da armadura, esse outro valor, aqui. E você soma o seu nível no limiar. Você tem que lembrar, isso é uma coisa, eu tenho que até lembrar os meus jogadores que eles passaram de level, eles têm que atualizar o limiar deles. Então, o primeiro valor, se o dano que o inimigo te causar for menor que o primeiro valor, você perde 1 de vida. Se for igual ou maior, você perde 2. Se o dano que te der for menor que o segundo valor, mas maior que o primeiro, é 2 de dano. Agora, se for igual ou maior que o segundo valor, é 3 de dano. Ou seja, 3 pontos de vida. Só que aqui, de novo, aquele negócio de falar o mesmo idioma e se entender. O Daggerheart, ele não fala que você toma 3 pontos de dano. Ele fala que você tem que marcar 3 pontos. Não é que você perde, você marca. E quando chega no máximo é que você entra na parte de manobra de morte, que é legal, mas você não perde vida, você marca pontos de dano na vida. É próximo o suficiente para te causar uma dor de cabeça. E a proficiência, então? Nossa, outro ponto que funciona, mas de novo, na maioria dos sistemas ela é de um jeito, aqui ela é de outro. Ela só serve para definir quantos dados de dano você vai rolar com a sua arma. Ela não afeta para você acertar ataque, ela só afeta o dano que as armas vão causar. E as habilidades também, porque muitas habilidades utilizam sua proficiência para calcular o dano. O que gera nas cartas do Daggerheart um problema que tem no Yu-Gi-Oh! Em comparação com o Magic. Eu não sou muito fã de card game, mas no Magic você tem termos que significam efeitos. Por exemplo, atropelar. Se a sua carta de Magic tem atropelar, ao atacar uma carta inimiga e a carta inimiga vai se defender do ataque, você consegue passar por cima da carta inimiga e acertar o dono da carta, acertar o outro jogador. Ou seja, eu não preciso escrever na carta atropelar 2 pontos. Quando essa carta ataca o inimigo e o inimigo se defende,
você consegue ignorar a defesa do inimigo e causar dano diretamente no jogador. Eu não preciso escrever esse texto todo na carta. Se eu tiver escrito atropelar, todos os jogadores já sabem que atropelar significa tudo isso. No Yu-Gi-Oh! É a segunda forma, ele descreve tudo. E isso acontece nas cartas das habilidades de Daggerheart. Como exemplo, temos isso aqui, ó. Logo na primeira carta do livro de Ava. Sim, o livro tem todas as cartas escritas aqui dentro também, tá? Caso você não tenha as cartas em mão, dentro do livro tem as cartas escritas, elas estão desse jeito aqui. Tá ali, ó. Faça um teste de conjuração, dificuldade 12, ou seja, não pode ser o patamar. Veja que você vai evoluindo, vai ficando cada vez mais fácil fazer esse teste, porque a dificuldade é estipulada pela própria habilidade. Ela não aumenta com o seu patamar, ela é fixa. Para invocar uma grande espinha de gelo em alcance distante. Se usá-lo como arma, em vez disso, faça o teste de conjuração contra a dificuldade do alvo. Ou seja, se você for só conjurar no chão, ou conjurar numa parede para servir de base para você escalar, você só faz o teste de conjuração com 12. Agora, se você for atacar alguém, você usa a dificuldade do alvo, tá? Você não usa 12. Okay? Em um sucesso, você causa D6 de dano, ou seja, dados de 6 lados de dano, no físico, ou seja, por mais que seja uma Gilda, né? Físico, isso é importante porque tem inimigo que resiste dano físico e resiste dano mágico, usando sua proficiência, ou seja, você rola um D6 para cada ponto de proficiência que você tem, entendeu? É assim que funciona a proficiência, mas a proficiência, ela entra naquele âmbito que eu falei de D&D tem proficiência e ele funciona para você acertar ataque, não pro dano. Daggerheart você usa proficiência pro dano, mas não para acertar o ataque. É perto o suficiente para você confundir um com o outro, entendeu? Esses são, assim, principais probleminhas que tem no Daggerheart, né? Esses são os defeitos do Daggerheart que eu queria listar. Tem outros defeitos menores, mas eles são mais de tradução, né? Eu não... traduzir RB pra Quash eu nunca vou aceitar, pra mim era pra ser RB, mas, enfim, não foi eu que fiz a tradução. E isso resume o vídeo de defeitos de Daggerheart. Ele tem mais defeitos que Vampira Máscara. Eu ainda gosto muito de Daggerheart, entenda. Não é porque eu tô exaltando os defeitos dele que eu não gosto dele. Pelo contrário, ele é o que eu queria que o D&D fosse. Mas ele não é perfeito. Nenhum sistema de RPG lançado ou que ainda vai lançar é perfeito, tá? Daggerheart é muito bom, mas ele tem os defeitos que eu citei aqui nesse vídeo. E você que tá assistindo esse vídeo vai deixar aqui nos comentários se eu estou certo, se eu estou errado, quais defeitos você concorda, quais você discorda. Os comentários são de vocês e eu tô sempre respondendo nos comentários. E eu já vou deixar mais uma pergunta: qual o próximo RPG que você quer ver aqui nesse modelo de vídeo? Eu tenho alguns em mente, a maioria já apareceu em gameplay aqui no canal, Daggerheart já teve também, e eu pretendo trazer mais desses vídeos apontando os defeitos dos RPGs. É mais fácil falar mal do que falar bem, porque as pessoas preferem ouvir as pessoas falando mal. Enfim, chega, eu tô divagando. Tchau, até a próxima.